E hoje eu quero falar mais ou menos pouco e deixar a palavra falar mais conosco hoje. E o tema da palavra que eu tenho hoje para trazer, da parte de Deus, é insensibilidade espiritual. Já está aqui já. E hoje com essa palavra, eu quero chamar a tua atenção e a minha atenção quanto ao perigo de nos tornarmos insensíveis a Deus. A palavra diz que nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E em algumas versões diz que o amor de quase todos. Eu particularmente acho uma palavra extremamente dura. Me dá um medo, porque sinceramente, eu não sei você, mas eu não quero ir para o inferno. A Bíblia diz que existem 2 caminhos, não existe 3. Nós não temos uma terceira opção. Nós só temos 2. E eu quero estar firme. E eu não sei vocês, mas eu enfrento muitas lutas na minha vida cristã. Lutas internas. Eu quero dizer que título não nos isenta de lutas. Ah, porque a pastora então está no céu. Eu tenho até medo de quando nós chegarmos no inferno. Ou no céu. Vai sozinha, né? Está neutralizado. De quando nós chegarmos no céu, como vai ser isso? Misericórdia. Sangue de Cristo tem poder. Pronto. Glória a Deus. Então, queridos, o que é o endurecimento da alma? Eu quero falar uma coisa para que a gente possa entender. Esfriamento, endurecimento, ele não acontece do dia para o outro. Ah, eu hoje estou aqui, se eu não tenho a ti, né? E amanhã e domingo que vem a gente está no forró. Acontece. Mas não acontece. Se acontecer isso, é porque o seu coração, antes de você cantar, de você louvar ao Senhor, seu coração já estava frio, esfriando. Você vê que quando a gente faz o churrasco, que termina o churrasco, o fogo não acaba porque a carne acabou. O fogo vai esfriando. O que é o endurecimento da alma? É caracterizado pela perda da capacidade de perceber a presença divina. Eu começo a não sentir mais a presença de Deus. Eu estou muito ocupada com muitas coisas. Eu estou muito ocupada com a faculdade, eu estou muito ocupada com o meu trabalho, eu estou muito ocupada com os afazeres domésticos, eu estou muito ocupada com a minha empresa, eu estou muito ocupada com tantas coisas que eu começo a não ter mais tempo para Deus. E quando eu tenho tempo para Deus, aí eu também estou muito ocupada com o TikTok, com o Instagram, com o WhatsApp. Toda vez que eu vou orar, que eu vou ler, o WhatsApp fica chamando e eu fico assim, e aí às vezes ele ganha. Tem pessoas que já estão tão viciadas que quando está no culto, que é 2 horinhas, uma vez por semana, ainda tem que olhar as mensagens, tem que olhar o Instagram, o WhatsApp na hora do culto. E eu digo, tem que se libertar. Não? Amém? E é caracterizado, queridos, por frieza nas emoções. Começa a se sentir frio, não tem mais vontade de ir para a igreja, não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de jejuar, não tem mais vontade de ler a palavra, e vai esfriando, e vem uma apatia religiosa, vai começando a se isolar, não quer ter comunhão com os irmãos, não quer falar com ninguém. Eu
não quero saber de célula, não quero saber de rede, eu não quero saber de nada. Olha, eu vou na igreja só no domingo, só, e não falo mais nem com ninguém. Sento lá no fundo, o primeiro que vaza sou eu, que é para ninguém falar comigo. Vai tendo uma resistência ao arrependimento, já não tem mais temor quando peca, não sente mais tristeza pelo pecado, não lembra mais do preço pago naquela cruz por nós. Isso leva ao inferno, mas nós não vamos não. Eu acho a frieza espiritual é muito parecida com a depressão. A pessoa, quando ela está em depressão, ela começa sentindo tristeza, uma falta de vontade. Ela gostava de sair, ela não quer mais sair. Ela gostava de estar com os amigos, ela não gosta mais. Ela começa a entrar numa tristeza, um desânimo, uma força, que quando a gente vê a pessoa que está com depressão, ela não toma mais banho, ela não se arruma, ela não come direito, ou ela come demais, ela começa a perder a alegria de viver. Se você conversar com uma pessoa deprimida, ele diz que a vida é cinza, a vida não tem cor, é como se estivesse uma tristeza, um peso, e ela não consegue sair, e não é fácil sair. Hoje essa palavra tem a intenção de que a gente não entre. Se você entrou, saia. Se está difícil, peça ajuda. Amém? Porque eu também me sinto assim às vezes. Eu também me sinto assim às vezes e eu peço ajuda. Eu peço ajuda do meu marido, eu peço ajuda das minhas filhas, eu peço ajuda do meu genro, eu peço ajuda dos meus irmãos em Cristo. Às vezes eu digo, olha, eu não estou dando conta, me ajuda. Porque é preciso. A palavra do Senhor diz que nós passaríamos por aflições. E Ele não está falando só dessas aflições, está falando de todo nível de aflições nós passaríamos. Meus irmãos queridos, vamos nos fortalecer. Não fique sofrendo sozinho, porque Deus te ama. Pastor Luiz pregou semana passada. Volte a sonhar com o Senhor, com o ministério que Ele te deu. Volte a sonhar com aquilo que Deus tem dado para você. Mas não deixe o desânimo levar você para aquele lugar que você já saiu. Amém? E eu trouxe 4 pontos, mas existem muito mais, mas eu trouxe 4 pontos, e o primeiro dele é insensibilidade ao pecado, e nós vamos ler vários versículos hoje. Nós devemos nos livrar de tudo que nos leva a pecar. Olha o que a palavra de Deus diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, ou algumas versões diz com perseverança, a carreira que nos está proposta. Quem é a tão grande nuvem de testemunha? Quando o autor de Hebreus fala, ele está falando de todos aqueles heróis da fé que vieram antes de nós. E existe uma palavra antes de pecado, que ele diz aí, embaraço. Pode falar embaraço? Porque geralmente, antes do pecado, tem um embaraço. Embaraço é aquilo que não é pecado, mas que nos leva a pecar. Embaraço, vou dar um exemplo de embaraço. É pecado estar com o celular, ver redes sociais? Não. Mas quando o celular e as redes sociais
te impedem de orar, de ler a Bíblia, de buscar a Deus, ele se torna pecado. Então ele foi um embaraço que nos levou ao pecado. E nós precisamos nos libertar do pecado de uma maneira que ele continue sendo um acidente na nossa vida, não uma prática cotidiana. E sabe uns embaraços que nós temos que nos leva a pecar? Se todo mundo faz, aí eu quero usar aquele argumento das mães que a gente diz para os nossos filhos, como é que é? Você não é todo mundo. A gente só entende isso quando fica adulto, né? Quando os pais dizem, você não é todo mundo. Mãe, deixa eu ir para aquele show lá na minha escola. Todas as minhas amigas vão, mamãe. Vai ser muito legal, só uma vezinha na vida. Eu nunca vou. E a tua mãe diz, você não é todo mundo. E aí a gente fica com raiva, deprimido, não. Triste, chateado, depois passa. E a tua mãe te livrou da morte muitas vezes. Outra frasezinha que o pastor Júnior até falou aqui, não tem nada a ver. Não é, pastor? Não tem nada a ver. Só uma vezinha? Nada a ver. Só uma cervejinha aqui com a turma, não vai. Cuidado com quem está te vendo. Você pode ser a causa da queda de alguém. Outra frasezinha, só dessa vez vou sair com um rapaz, só dessa vez. Todo casal que está namorando, que decide santidade, ele não pode fazer a primeira vez. Porque se fizer a primeira vez, meu amigo, só se tu morar numa cidade, ela na outra. Vai ter a segunda, terceira, quarta, quinta e só Jesus na causa. Só dessa vez. Eu não vou para o culto hoje, eu vou todo domingo, hoje eu não vou. No outro domingo é mais difícil de vir. Vocês estão vendo que são coisas do nosso cotidiano? Não estou aqui acusando ninguém não, porque eu passo por todas essas coisas também. Uma outra, meu irmão, que essa é que nos destrói. Eu sou forte. Eu era drogada, agora eu vou lá no meio dos drogados. Lá o pessoal está usando lá um pó, né? Que eu nem sei mais o que o pessoal usa hoje em dia. Crack, sei lá. Eu vou lá falar de Jesus. Quando vê, está usando junto. Eu sou forte. Eu posso até dormir pelado do lado da minha namorada, que não vai rolar nada. Eu sou forte. Fala mal do político, mas faz qualquer tipo de negociação para ganhar R$400 do governo. Mente até a alma. Eu fiquei tão indignada esses dias que uma pessoa que eu conheço deu o nome do filho para uma outra pessoa dizer que é filho que é dependente dele para ganhar um salário do governo. Mente para ganhar bolsa, mente para tudo. E aí vai falar mal. A gente fala mal dos outros. A gente tem que ter cuidado para que a gente não caia, amém? Porque o próximo versículo diz assim: nós não vivemos pecando. E ele diz, de modo nenhum, em Romanos 6:2, de modo nenhum nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí se você está aí dizendo assim, eita, isso falou, eu tenho esse pecado. Romanos está dizendo, sai, não fica nele. A palavra está dizendo, sai dele. Não continue nesse caminho. Não é para você dizer assim, eu estou pecando, então pronto, lascou agora tudo, vou ficar. Não, a palavra diz, sai. Amém?
Eu preciso parar, sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. 1 João 3,8 diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou, Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quem é seu pai? Deus. Quem é meu pai? Deus. E é por ele que eu não posso fazer. Não é verdade? Na sua casa tem normas, na minha casa tem outras, mas na casa de Deus também tem. Nós podemos nos libertar do pecado. Em 1 João 1,9, é um dos versículos que eu me apaixonei logo que eu conheci Jesus, que ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. É alguma injustiça? Toda. Pastora, a senhora não conhece meu pecado, nem quero conhecer seu pecado, porque eu sei que tem um Deus que te justifica, que te limpa, que te lava e que você pode continuar no caminho do Senhor. Eu não estou falando para uma congregação de pessoas perfeitas, eu estou falando para uma congregação de pessoas imperfeitas como eu. Amém? O Senhor, Ele nos corrige. E se hoje você está ouvindo essa palavra aqui, o Senhor está dizendo: eu te amo. E eu quero que você continue comigo. Não se afaste de mim. Amém? Amém. O segundo ponto: insensibilidade à igreja. Existe agora, aí você diz agora, e eu digo agora não, sempre, os desigrejados. Sempre existiu pessoas que querem deixar a igreja. Em Hebreus 10, 25 diz: não deixando nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Qual dia? Da volta do Senhor. Agora é que a gente não pode sair da igreja mesmo. Igreja online, meu irmão, a pandemia provou para mim e para você que não existe igreja online. Lá em casa a gente se reunia na hora do culto na sala, quando a gente via, a gente estava conversando, comendo, fazendo pipoca, já estava fazendo tudo menos cultuando. Eu não sei na casa de vocês, mas lá em casa foi difícil. Eu ficava até assim, quando eu via assim, alguém dizendo: olha, fulano cultua, eu digo: oh, meu Deus, eu sou muito pecadora mesmo. Porque quando a gente começa a conversar no sofá, na sala, televisão ligada, pastor pregando, não sei mais nem o que ele está falando. Eu particularmente só consigo ouvir pregação sozinha, ou então com a Jéssica. Com a Jaque e com o Josafá é impossível, porque eles falam o tempo todo, né? Mas com a Jéssica a gente consegue, né, Jéssica? De vez em quando a gente dá pausa, mas a gente consegue. Aí tem, gente, o diabo quer tirar você da igreja. Você acredita nisso? Ele quer que você saia, porque lembra do fogo? Ele vai apagando, ele vai esfriando. Então o diabo, ele dá duas verdades para a gente. Ele diz: olha, não vá para a igreja não. Toda igreja é cheia de defeito. Verdade ou mentira? Toda igreja, inclusive a Comeve, é cheia de defeitos, cheia de gente defeituosa aqui, misericórdia. Começar pela pastora aqui. Todos os líderes têm defeitos, são errados, verdade ou mentira? Com exceção do pastor Júnior, né? Tem que fazer, ele faz com a gente, né? A gente tem que fazer com ele. E vem uma mentira, depois das duas verdades vem uma mentira. Você não precisa de igreja para ser crente. Você vê que o diabo, quando ele dá uma mentira, primeiro ele fala a verdade?
Você não precisa de igreja. Ou então você tem que procurar uma igreja que se adeque a você. Meu irmão, você vai andar atrás de igreja, viu? E nunca vai encontrar. Porque nenhuma igreja, quando nós botamos o culto para hoje de manhã, tem o pessoal do a favor, o pessoal do contra, o pessoal que achou que devia ser mais cedo, o pessoal que achou que devia ser mais tarde. Mas esse horário foi porque o pessoal do louvor chega 2 horas antes para ensaiar. Eles chegaram 8 horas, mas eles não saíram 8 horas de casa. E graças a Deus, algumas irmãs que não pensam só nelas, porque isso é igreja, prepararam um café para eles. Né? E nós temos que dar muita glória a Deus pela vida da equipe de louvor. Mas eles ensaiaram, quando eles terminaram de ensaiar, eles foram ali, tinham um café para eles. Foi bom, meninos e meninas? Foi bom? Glória a Deus. Tomaram um café, se renovaram ali, ainda sobrou banana cozida e macaxeira aí para vocês ali, no início. Isso é igreja. Né? Talvez para você chegar aqui 9 horas para sair mais cedo seria muito bom, mas para eles, para o culto começar 9 horas, que horas que eles iam chegar aqui? 7, mas eles não iam sair 7 horas de casa. Né? Igreja é isso. Mas Satanás, ele quer nos manter longe da igreja. Fica em casa, assiste pregação online. Fica em casa. Lá na igreja tem muita menino chato, tem muita não sei o quê. Gente, lá na tua casa é perfeito? Nenhum lugar é perfeito. Nenhuma igreja em Manaus, no Brasil, no mundo é perfeita. Vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter... A gente não concorda mesmo com tudo não, mas glória a Deus que nós concordamos o suficiente para andarmos juntos. Igreja é lugar onde um ora pelo outro. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração pode muito em seus... É aqui que nós somos tratados. Nós temos um culto sexta-feira aqui de oração. Confesso que vem pouca gente. Apesar de eu não me importar com números. Porque eu sei que quem vem de coração mesmo. Ou está precisando ou quer orar. E nós estamos aqui para isso. Essa semana nós começamos os testemunhos da nossa caixinha de oração. E nós oramos. Eu sempre pergunto, quem quer oração? Aí alguém disse, não vou orar, não vou mais para o culto de oração porque tem que decorar um versículo. É bom que você decore, mas você pode ler. Eu também leio às vezes, nem sempre eu decoro. Aí outras pessoas disseram, a gente não vem mais porque não tem mais aquele momento que a gente fica só. Meu irmão, fique só em casa. Fique só, tenha seu momento com Deus, como é que chamam os jovens? O seu Peniel, tenha seu Peniel de madrugada, quando todo mundo estiver dormindo em casa. Tenha seu Peniel em casa. Aqui é para a gente orar junto mesmo. E eu pergunto assim, quem está precisando hoje de oração? Vem aqui na frente e a gente ora por quem precisa. Nós estamos fazendo os cultos de oração temáticos. Mês passado foi sobre pecado, esse mês sobre santidade. O Beto trouxe uma palavra tremenda sexta-feira. Quem estava aqui ouviu. Sobre santidade. E se você quiser ser abençoado, venha. Porque é uma bênção, não é, Leni? Bênção. Então, mais uma forma de eu me animar. Se eu já não estou conseguindo orar em casa, eu vou para a igreja orar. Porque lá, pelo menos, tem alguém que ora comigo. Tem alguém que vai me chamar, alguém que vai orar por mim. Se eu não tenho... Irmãos,
Às vezes a gente não tem força nem de orar por nós mesmos. E aí a gente diz assim, Paulinho, Cleiva, Fernando, o irmão Valdomiro, a irmã Luciene, alguém ora por mim. Eu preciso de oração. Mas tem vezes que eu vou poder orar por você, porque eu estou marromeno, entendeu? Porque eu nunca me sinto assim, um dia eu sei, não pode ser, né? É na igreja que nós somos tratados. Lá em Atos, no 2, 42 e 43, diz que a igreja estava unida. E ele diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos... Meus queridos, igreja é o lugar de pedir socorro. Igreja é o lugar de vir se fortalecer. Mas tem muita gente chata, glória a Deus, chegou mais você. Venha, é lugar de gente chata mesmo. É aqui. Eu tenho aprendido uma coisa com a minha maturidade, eu já estou ficando idosa. Eu tenho aprendido uma coisa, quando uma pessoa passa por mim, que é uma pessoa que fala sempre comigo e não fala, eu tenho certeza que essa pessoa está com problema. Se eu não puder ir atrás dela para falar com ela, eu mando mensagem, mas não faço igual a Jéssica. A Jéssica do Michel. A Jéssica não veio domingo, que ela estava bem doente. Eu mandei mensagem segunda, hoje que ela me respondeu aqui na igreja. Mas ela me disse que era porque o celular dela não estava bom. Mas a Giovana também, gente, ou minha luta com a Giovana do Emerson. Eu mando mensagem para ela, mês que vem ela me responde. E se for piada, ela ri só depois, é uma benção. Mas glória a Deus. Eu não deixo de amar a Giovana por causa disso. Né, Giovana? Eu insisto, persisto. Então nós precisamos, aqui é o lugar. Aí, se você não falar, você vai ser igual a minha mãe, ainda bem que ela não está aqui hoje, tomara que ela não ouça. A minha mãe, às vezes que a gente demora a ligar para ela, ir lá na casa dela, ela faz assim, se eu morrer aqui, só vão saber quando o meu corpo estiver fedendo. Alguém já ouviu isso da mãe? Né? Aí a Jaqueline e a Jéssica falaram, mãe, tu vai fazer isso com a gente? Eu disse, claro. A vingança não é plena, né? Mas... às vezes na igreja o irmão desaparece, não dá notícia, não fala nada. Aí a gente encontra ele lá na feira, no supermercado. Irmão, quanto tempo? Pois é, ninguém foi me ver. Quase eu morri. E por isso eu já estou indo para outra igreja. E a gente tem que fazer assim, tá, né? Glória a Deus. Admitir nosso erro. Mas, gente, nós estamos em tempos, mudaram os tempos. Nós estamos num tempo onde o tempo urge, tudo é rápido. Nós precisamos pedir ajuda, para isso que tem célula. Eu comecei a observar que a Ana Paula, a Paulinha, tem um dom assim para ser secretária. Eu já elegi ela secretária da célula. Porque eu disse, Paulinha, eu preciso de memória. Eu preciso de ajuda. Eu não sei o que seria de mim na rede de casais sem a Ana do Beto. Aí eu digo, olha, são 2 Anas. Deus botou 2 Anas na minha vida, glória a Deus. E as outras irmãs que a gente fica, pastora, está faltando isso. Eu digo, é mesmo. Nós precisamos da igreja. Vocês estão vendo que a gente não consegue andar sozinho? Quantos líderes de célula tem aqui? Vocês conseguem sozinhos? Não, por isso que eu estou lá ajudando a Idelvita e o Cladeval, porque eles também não conseguem sozinhos, né? A glória a Deus. Uma outra coisa, quanto à igreja, nós não devemos causar escândalo. 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, ou seja, nem aos gregos, nem à igreja de Deus.
Antes de você se importar com o pecado do seu irmão, cuide para que você não seja pedra de tropeço na vida dele. Amém? Mas vai ter momentos em que nós vamos errar? Vai. Peça perdão. Mas se alguém te feriu e não pediu perdão, diga para ele: estou magoado com você. Por quê? Por isso, peça perdão. Porque nós às vezes magoamos e não percebemos. Então não seja escândalo para a igreja do Senhor. A internet está cheia de escândalo, você não precisa ser mais um. A palavra de Deus diz, lá em Coríntios tinha um problema quanto às carnes sacrificadas aos ídolos, e o apóstolo Paulo, orientando a igreja, ele disse: se você for comer e isso causar escândalo para alguém, então não coma pela vida do irmão, que é mais fraco que você. Então não cause escândalo. Isso é para mim e para você. Em Apocalipse 2:7 diz, 2:7 foi um versículo que eu peguei, porque Apocalipse está cheio de versículos que diz isso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz Ele está dizendo aos desigrejados, aos desviados, ele está dizendo ao que vencer: dar-lhe-ei a comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A mensagem de Apocalipse é para mim e para você. Cada um de nós aqui não é para esse templo feito de tijolos e cimento e areia e etc. Essa mensagem é para mim e para você. Amém? Continuando. O terceiro ponto, quando nós percebemos que estamos ficando insensíveis, nos tornamos sensíveis ao Espírito Santo. Nós, quando aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo em nossa vida. Em Atos dos Apóstolos 1:8 diz: mas recebereis poder de quem? Que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até confins da terra. E o Espírito Santo desceu e veio, e nós nos tornamos seres poderosos em Deus, através do seu Espírito, para sermos testemunhas. Aonde? Na igreja? Também na igreja, também lá em casa, também no meu trabalho, na minha faculdade, aonde quer que eu vá. Uma vez nós fomos visitar o pastor Luiz e a pastora Cláudia, e na hora que nós fomos saindo, o funcionário lá da guarita disse: ei, aquele pastor lá é bênção, olha. Foi. Por quê? Porque o pastor Luiz deu testemunho. Imagina se ele passa todo mitidão lá: sou pastor. O homem talvez nem falasse nada, né, para não. Então, o que o mundo vê em mim e em você? A palavra de Deus diz que o Espírito, ele habita em nós. 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente e que não sois de vós mesmos. O teu corpo, o meu corpo não é meu, é somos templo. Então, meus queridos e minhas queridas, nós não podemos sair usando qualquer roupa. E eu não estou falando isso porque eu estou velha, não, porque eu sempre fui chata com isso. As irmãs que estão aqui na igreja há mais tempo sabem disso. Né? Deixa eu ver, a Eliane que me conhece desde que eu cheguei, sempre fui chata, né, Eliane? Glória a Deus.
Sempre fui encrenqueira com essa coisa. A Jéssica, às vezes, vinha para o louvor, aí ela vestia uma roupa, eu dizia, volte, querida. Se você fosse ficar no banco, estava tudo bem, mas você vai estar lá na frente. Uma vez, uma irmã ficou muito magoada comigo, porque eu disse, querida, para cantar louvores ao Senhor, lá naquele púlpito, sua roupa não condiz. Nós precisamos ser templo, e templo glorifica a Deus em todos os momentos. Não é, às vezes a gente leva um susto, é por isso que eu não vejo o status, eu não vejo nada das irmãs, dos irmãos, para eu não pecar. Porque tem irmãos que quando vai para as férias na praia, desvia, só volta para o Senhor quando vem das férias. Mas você é templo. Você é templo quando você dá uma resposta, você é templo quando ajuda uma pessoa necessitada, você é templo, o Espírito Santo está com você, onde é que você está andando? Onde é os lugares que você está indo, o Espírito Santo está lá com você. Espírito Santo, às vezes tem que entrar em motel, tem que entrar em bar, tem que entrar em show, tem que entrar em lugares onde não é do Espírito Santo. Mas ele entra porque ele não te deixa. E o que você está fazendo? Levando ele para onde? O que eu e você estamos fazendo? O Espírito Santo, ele é alegria em nós. Em Atos dos Apóstolos 13:52 diz que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A alegria é a marca do cristão. Você já viu aquelas crentes, os crentes carrancudo, que as pessoas dizem, se for para ser crente como ele, eu não serei. Mas o Espírito Santo, ele traz alegria. Ele é a nossa influência, não os influencers, os digital influencers, que se nós conhecêssemos a vida deles, nós não os seguiríamos. Toda vez que eu tenho oportunidade de conhecer um influencer, eu digo, acabou. Porque quando você conhece a pessoa, você vê que ela só posta coisas legais, né? Olha, nós aqui em família, almoçando em família, só para tirar foto. Olha, nós, às vezes nem é verdade, é roupa emprestada. E a nossa influência tem que ser o Espírito Santo, amor. Amém? Amor. Ele é o amor em nós. Romanos 5:5 diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi. Nós estamos nos importando com os outros? Você tem se importado com as pessoas do seu lado, com as pessoas que precisam? Ou a gente está insensível? Ninguém levanta a mão. Quantas vezes você orou pelo povo da Venezuela? Quantas vezes você tem orado por Israel, pelo Irã? Quantas vezes nós temos orado pela igreja perseguida? Quantas vezes nós temos tentado ajudar alguém? Eu sei que vocês têm feito isso. Eu conheço a nossa igreja um pouco. E sempre que alguém precisa, que essa igreja se levanta. Mas vamos fazer mais? Amém? Porque é o amor que Ele derramou. Ele intercede por nós, Romanos 8:27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Se você não sabe orar, peça para o Espírito Santo lhe ajudar. Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo ler a palavra. Senhor, eu não consigo jejuar. Senhor, eu não estou sem força de ir para a casa de Deus. Ele intercede por você. Fale com Ele. Amém? Não devemos entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia não é para o dia da maldição,
é para o dia da redenção. Não entristecemos, não vamos entristeçamos o Espírito Santo com as nossas palavras, com o que vemos, com as nossas atitudes. Onde é que nós levamos? Acabei de falar, aquilo que eu falo, aquilo que eu vejo, eu posso estar entristecendo o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Nós temos que vigiar, queridos, vigiar. E o quarto ponto é insensibilidade à palavra de Deus. É um outro sintoma de quando estamos insensíveis a Deus. É quando estamos insensíveis à palavra de Deus. Eu ouvi algumas palavras essa semana sobre a defesa da fé. Pessoas defendendo a fé. E pessoas não defendendo também. Nós precisamos estar alimentados. Mateus 4:4, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de... A palavra tem sido o nosso alimento? Tem sido o nosso alimento a palavra de Deus? A gente tem comido a palavra de Deus? Queridos, você não precisa ler um livro por dia, mas se você se alimentar. O que é se alimentar? Vocês já ouviram falar sobre quando a gente come muito rápido, que a gente não absorve os nutrientes? Eu disse para Nanda que eu tenho inveja dela. Nanda come devagar, delicadamente. Eu acho tão lindo. Nanda, um dia eu quero ser como você, né? Eu digo para ela. Porque quem come devagar absorve. E a palavra de Deus tem que ser absorvida, meditada. Você lê, pensar por que isso está escrito? Eu não entendi. Antigamente tudo a gente tinha que ligar para o pastor, né? Agora a gente tem eu não confio ainda na IA, mas tem muita coisa, tem muita gente explicando, escolas, pastores, entenda. A gente diz um versículo de tal livro, semana que vem vai ser 2 Tessalonicenses, um versículo de Tessalonicenses. Eu escrevo, coloco na geladeira, porque eu olho para a geladeira e sei qual é o versículo que eu vou falar. Ainda que eu não decore, eu já sei qual é o versículo que eu vou falar. Um versículo. Já pensou se você passar um ano lendo um versículo? Olha o bem que isso vai fazer na tua vida. A palavra de Deus, ela aumenta a nossa fé. Romanos 10:17 diz, de sorte que a fé vem pelo... Esse vem foi eu coloquei, né? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de... E o que você tem ouvido? Se você não tem tempo de ler, o aplicativo da Bíblia no celular, ele te dá a opção de ouvir. Tem desculpa? Não tem. Tem um senhorzinho lá na igreja do Josafá que já faleceu, ele se converteu, ele era analfabeto. Ele engordou um porco, vendeu o porco e pagou para uma pessoa ler a Bíblia toda para ele. E ele pregava. Hoje nós não temos desculpa. É só botar lá que o aplicativo lê. Então, às vezes você está lavando louça, você está varrendo a casa, você está fazendo alguma coisa... Ao invés de a gente ouvir o que não presta, vamos fortalecer a nossa fé. Agora temos que ter cuidado com o que ouvimos, porque quem conhece a palavra discerne o que é de Deus e o que não é. Quem conhece a palavra, está ouvindo uma pregação, às vezes eu digo que é horrível, porque às vezes eu estou ouvindo um negócio e não é qualquer louvor que eu canto. Por quê? Porque o pouco que eu conheço da palavra me impede de ficar ouvindo e cantando heresia, com suas
limitações, é claro. Então, nós precisamos da palavra de Deus, porque ela é o poder. Em 1 Coríntios 18, 1:18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Você tem sido um problema para o inferno? Porque quando nós temos o poder de Deus em nós, nós somos problema para o inferno. A gente começa a orar, a gente começa a detectar coisas, começamos a incomodar. A palavra, ela nos dá entendimento. Em Hebreus 11:3 diz: pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que não se vê foi feito do que é aparente. De onde vem a nossa sabedoria? Eu estava assistindo um vídeo de um rapaz defendendo a palavra para um ateu. Só que esse ateu é inteligentíssimo, é um físico e tal. E ele explicando a palavra, por que Deus existe, através da física, que mais lá? De todas essas coisas que eles sabem. Eu não entendi quase nada, a não ser que Deus existe. Mas tem pessoas que precisam dessas pessoas inteligentes nessas áreas para explicar para eles que Deus existe. Não é verdade? Deus precisa de médicos crentes para ensinar que a medicina mostra Deus na medicina. Que Deus está em tudo, na natureza. Esses dias eu estava olhando para um mato. Eu não sei se vocês se vocês são contemplativos, eu sou muito contemplativa. Vocês já olharam que no mato tem várias árvores, todas são, que cores são as folhas? Verdes. Mas vocês já viram quantos tons de verde diferente? E que a gente olha, a gente sabe que aquela árvore é um verde diferente daquele verde, que é um verde diferente do outro verde. Que é tantos tons de azul. São tantos tons de todas as cores. Não existe preto e branco, só existe tons de preto. E que é por isso que naquela televisão preto e branco a gente conseguia discernir, porque não é só preto e branco ali, tem tons de branco, tons de preto. Que hoje em dia a gente vai comprar roupa, a gente diz, eu quero aquela calça branca, não é branca, é off-white, né? Cuidado que ela vai... É off-white, não é mais... Me dá esse bege aí, não, é nude. E tem muita cor que eu não sei o nome mais. Né? Nude, e tem tons de nude, né? Gente, é um Deus muito rico. E que estava lá o homem explicando pela física quântica, pelo não sei o que lá. Eu não entendi, mas eu dei glória a Deus, porque aquele homem estava falando de Jesus para aquele outro. E eu jamais falaria, porque ele não aceitaria a minha fala, mas ele ouviu daquele outro. Então, nós entendemos pela palavra que tudo foi feito por Ele. Tudo é para Ele. Vocês já viram as pessoas lá do Nordeste, que tem, os rios lá são muito pequenos, a maioria dos rios no Nordeste são muito pequenos. Quando eles veem o rio Amazonas, eles ficam assim, que isso? Né? Que loucura, que coisa enorme. Isso para eles não é só do Nordeste, não. No Brasil tem poucos rios. No Nordeste tem o Rio São Francisco, que é muito grande, tem alguns rios, mas a maioria dos rios são pequenos, são pontes pequenas. Olha aí para a ponte que foi feita aqui, para atravessar o rio ali, para a gente ir para o Careiro, para o Iranduba. É maravilha de Deus. Quando você estiver muito triste, coloque assim, lugares espetaculares assim no YouTube. Eu tiro férias lá, eu digo assim, férias. Aí eu vou numa cidade, eu visito as ruas,
Eu tenho essa capacidade. Eu não tenho dinheiro, né? Então o YouTube me leva. É lindo, é lindo. Não é só o Rio de Janeiro que é lindo, não. A palavra de Deus, ela nos torna fortes. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada. Gente, é porque nessa versão eu já tenho na minha cabeça outra, desculpa. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Dei um glória a Deus pela palavra de Deus. Você já viu aqueles filmes assim? Eu estava assistindo uma série chinesa, de época, eles lutando com aquelas espadas assim, e eu fico imaginando que a Bíblia no reino espiritual é desse jeito, e ele diz que a espada de 2 gumes, sabe como é que é a espada de 2 gumes? De um lado ela é uma lâmina, do outro lado ela tem uns dentes, e eles diziam que a terrível coisa é morrer por uma espada de 2 gumes, porque eles enfiavam na barriga, giravam e puxavam, e vinha as entranhas. E a palavra de Deus diz que ela é espada de 2 gumes, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. A alma e espírito, as nossas emoções, ela é capaz de nos curar nossas emoções. Ela é capaz de curar nossas emoções. Amém? Ela vai nas juntas e medulas, ela discerne os pensamentos. Quem é que pode conhecer os nossos pensamentos? Só Deus. E a palavra, ela discerne e as intenções do coração. Quantas vezes a gente não vem para a igreja com problema e sai daqui aliviado, porque a palavra nos ajudou? Quantas? Se quisermos, querido, nós não podemos nos tornar, antes disso, nós não podemos nos tornar insensíveis. Nós precisamos nos arrepender da nossa insensibilidade. Eu e você precisamos nos arrepender, deixar de ser críticos, de ficar falando mal dos outros, ficar falando dos outros e não fazer nada. Critica, mas faz o quê? Nós precisamos nos tornar, nos arrepender, porque ao invés de nós estarmos fortalecendo os nossos irmãos, às vezes estamos sendo pedra de tropeço na vida deles. Ao invés da gente estar dizendo, glória a Deus, eu vou te ajudar, a gente vai criticar, falar mal. Então, se algum desses pontos falou com você, se arrependa, faça como eu, que eu quase já nem pregava isso, de tanto que eu estava arrependida já. Porque nós precisamos nos arrepender. Porque se nós quisermos ficar firmes no Senhor, nós não sermos como aquelas virgens nécias, que elas tinham lamparina, elas eram virgens, elas eram mulheres, elas eram noivas, elas estavam com suas lamparinas, mas elas não tinham óleo suficiente. E eu quero ter óleo. E eu peço perdão, mas eu não vou poder dividir meu óleo com ninguém. Porque a Bíblia diz que não dá para dividir. Então tenha óleo, busque óleo para você, amém? Porque nós precisamos não nos tornar insensíveis a tudo o que nos mantém fortes na caminhada para o céu. Amém? Peça socorro, peça ajuda, busque a Deus, venha para o culto, congregue. Se você brigar com o irmão, depois passa, lute. Se algum irmão não falar com você, fale com ele. Se o irmão está triste, fale com ele. Mas não desanime. Posso pedir para o pessoal do louvor já vir subindo?